Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marden, estou aqui mais uma vez diretamente do Instituto de Pesquisa Rafá. Hoje eu vou estar falando sobre uma enzima muito importante, que é a gama-GT. O que significa gama-GT? É gama-glutamil-aminotransferase. O que isso faz? O que significa, Marden? Gama-GT aminotransferase. É uma enzima, como nós temos a ALT e a AST, aspartato aminotransferase, e ALT, alanina aminotransferase. São enzimas que têm como principal finalidade fazer a transaminação hepática. O que é a transaminação hepática? É a capacidade de transformar, adicionar grupamentos aminas e grupamentos de aminoácidos para a síntese de novas proteínas para exercer função metabólica e catabólica e anabólica no nosso corpo. Então, essas três enzimas hepáticas, γ-GT, ALT e AST, elas têm a função de transaminação. E quando eu falo, vou dar mais ênfase aqui na γ-GT, vou falar individualmente de várias outras enzimas também, e depois falo concomitantemente da função delas todas juntas. Mas eu vou focar aqui agora na γ-GT. A γ-GT ela está presente na sua maior concentração nos ductos biliares e nos canalículos hepáticos, ou seja, quando eu tenho lesões a nível de canalículos hepáticos e ductos biliares, eu vou ter maior aumento de γ-GT, mais do que de ALT e de AST. Então a γ-GT ela aumenta em problemas de colestase, obstrução da vesícula biliar, obstrução do ducto hepático, obstrução dos canalículos biliares e dos canalículos hepáticos. Por quê? Porque é onde está maior número de γ-GT. Onde a γ-GT, Marden, ela se localiza no fígado. No fígado, ela se origina, ela se localiza dentro dos lisossomos hepáticos e dos microssomos hepáticos. Por quê? Ela tem essa função de formar, são vesículas endógenas dentro do citoplasma, liberada pelo retículo endoplasmático liso e pelo complexo de Golgi dos canalículos biliares e das células hepáticas, com a finalidade de pegar as macroproteínas, separá-las e pegar os aminoácidos e formar novas proteínas, através de tirar aminas, grupamento aminas, e colocar grupamento aminas. Então, quando eu falo que a γ-GT ela tem função anabólica, catabólica e metabólica, ou seja, ela vai desfazer, ela vai fazer e ela vai transformar outras proteínas, desmontar proteínas para formar outras baseada na necessidade metabólica nossa, para garantir uma função bioquímica dentro do nosso corpo. Só que para que serve a γ-GT laboratorialmente, patologicamente falando? Eu vou falar aqui na visão da patologia clínica. A γ-GT ela tem como valor preditivo clínico, juntamente com a fosfatase alcalina, para fazer análise de quê? Obstrução hepática, colestase, e junto com a γ-GT é necessário o clínico pedir a bilirrubina total em frações para saber se essa obstrução ela é pré-hepática, hepática e pós-hepática, correto? Baseado nisso, juntamente também com as enzimas ALT e AST. Essas três, γ-GT, ALT e AST, eu vou incluir mais uma, fosfatase alcalina, elas avaliam lesão hepática, correto? Lesão hepática e lesão dos ductos biliares e vesícula biliar. Então, quando você tem aumento de γ-GT, você tem que entender que está tendo uma lesão, correto? Está ocorrendo a lesão, porque o aumento dessa substância na corrente sanguínea está mostrando que teve destruição celular e isso caiu
no plasma sanguíneo e o plasma, através da dosagem laboratorial, detecta a concentração de gama-GT elevada, que está mostrando lesão dos ductos biliares, da vesícula biliar, e no qual está aumentando a liberação da gama-GT na corrente sanguínea, juntamente com o ALT e com a AST, correto? E fosfatase alcalina também, que também está presente também nas mesmas localizações do que a gama-GT. A fosfatase alcalina, ela no adolescente e na criança, ela também está em grandes concentrações nos osteoblastos e nos osteoclastos, no qual também dão elevada, não porque está alta, mas é por causa da idade, mostrando uma atividade óssea metabólica exacerbada. Então, na hora que for avaliar aí, tem que ver se é a criança, se é adolescente, no caso da fosfatase alcalina. Agora, não é só necessário você analisar a lesão, o grau de lesão. Toda vez que você pedir gama-GT, fosfatase alcalina, ALT e ART, é necessário concomitantemente você também avaliar a função. Por quê? Quando está tendo lesão dos ductos biliares e lesões da vesícula biliar e dos canalículos biliares, o pâncreas e o fígado sofrem também, a vesícula biliar. Então é necessário você avaliar lesão pancreática. Como que você vai avaliar a lesão pancreática? Lipase e amilase. E no fígado, ALT, AST e fosfatase alcalina. Para analisar a lesão, vou deixar bem claro, analisar a lesão, ou seja, perda celular. Quando perde células, você tem que entender que quando perde célula, perde função. Então aí você vai fazer análise também da função. Como que você avalia a função do fígado? Avaliando a função do fígado, você vai avaliar por essas dosagens. Albumina, dosagem de albumina, porque a albumina tem a função de controle hidroosmótico e de transporte no nosso corpo, juntamente com a hemácia, ou seja, a albumina transporta milhões de substâncias. E é quem transporta essa albumina? As hemácias. Através de quem? Da sua formação arquitetônica, bicôncava, e das suas proteínas de membrana chamadas glicoforinas, que aderem essa albumina e carrega isso para o corpo inteiro, correto? Outra coisa que você tem que dosar: tempo de protrombina e tempo de tromboplastina, que vai avaliar os fatores de coagulação, entre eles o fator 5, que cai tanto o tempo de protrombina com RNI e tempo de tromboplastina, vem junto ali, vai cair na via comum, e o fator 5 é o melhor avaliador da função hepática, correto? Então esses dois exames que são usados como risco cirúrgico, aqui agora eles não vão ser usados como risco cirúrgico, eles vão ser usados para avaliar a função do fígado. Além deles, Marden, qual outro? Bilirrubina total e frações, no qual, se você tiver maior elevação de bilirrubina indireta, você vai entender que está tendo uma obstrução e está tendo uma elevação de bilirrubina indireta, então está tendo um problema que está sendo antes do fígado, se aumentar a bilirrubina indireta. Mas se tiver aumento de bilirrubina indireta com bilirrubina direta, você vai entender que está tendo obstrução. Se está tendo obstrução, aí você pode imaginar e pensar numa colestase, numa pedra de vesícula biliar, com aumento de gama-GT, fosfatase alcalina, e isso aí está comprometendo. E aí, lógico que aí o problema começa a ser pré e hepático. Agora, quando, presta atenção, você tem bilirrubina direta, indireta normal e bilirrubina direta elevada com aumento de gama-GT e fosfatase alcalina, o problema é pós-hepático, ou seja, está passando pelo fígado, está conjugando, só que está parando a nível de canalículos biliares, ou seja, pode estar no pâncreas ou na vesícula biliar. E aí você entende que é uma colestase. E aí tem que ter uma intervenção cirúrgica, correto? Então, outra coisa, Marta, o que eleva a gama-GT? Bebida alcoólica. Qual? Cerveja, uísque, conhaque, martini, várias bebidas de teor alcoólico extremamente elevado, vinho,
promove o aumento da lesão das células dos canalículos biliares, porque elas são as primeiras, né, que chega o álcool ali para chegar no fígado para ser metabolizado. Então elas são as primeiras que sofrem, você tem que entender isso. É como se fosse um sistema de canalização, chega por elas ali e aí elas são as primeiras a sofrer. Então por isso que é usado a gama GT para avaliação de bebida alcoólica. Isso é usado de forma na medicina trabalhista como para avaliar profissionais que dirigem cargas de alto teor de periculosidade e que transportam seres humanos, também crianças, para ver se a pessoa não está fazendo uso de bebida alcoólica na jornada de trabalho. Então é dosado também a gama GT. Outra coisa, carbamazepina, feniltoína, barbitúricos, os AINES. O que são AINES? É anti-inflamatório, não esteroides. Esses medicamentos, eles destroem as células biliares e também liberam gama GT para a corrente sanguínea, correto? Então está aí mais um momento, espero que você tenha aprendido aí e segue a gente aí no canal do Instituto de Pesquisa Rafar. Marden, eu tenho outra dúvida, qual é? Quanto tempo que leva isso na corrente sanguínea? 24 horas. Em 24 horas do uso de bebida alcoólica ou uso de qualquer medicação dessa ou uma obstrução, ela já começa a elevar. Como já começa a elevar, o que acontece? Já consegue ser detectado. E após 3 horas, a depuração dessa elevação dessa gama GT volta para o parâmetro normal. Ah, mas um pouquinho de bebida alcoólica não faz mal. Deixa eu falar para você. Conhecimento e álcool não combinam. Uai, como assim? Se você quer manter um padrão de inteligência, ou quer aprender mais, quer ter maior plasticidade neural e quer estar sempre aprendendo, o álcool não faz parte da sua dieta, porque o álcool é a molécula mais lesiva e teratogênica que tem, porque ele passa qualquer barreira. A maior barreira que nós temos é chamada barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? É a junção de células de astrócitos e células da pia mater, que é a última membrana da meninge do nosso sistema nervoso central. Elas grudam igual minha mão está grudada aqui, ó, tá vendo? E não permite que passe nada a não ser por um processo inflamatório. Deixa eu te falar, o álcool passa isso aí de boa. O álcool é a molécula que tem um acesso livre e passa isso tranquilamente, sem esforço nenhum. Então ele lesa neurônio, ele lesa mitocôndria neuronal, ele lesando mitocôndria neuronal e DNA neuronal, o que vai acontecer? Eu não falei aqui, a gama GT também ela está presente em grandes concentrações também na mitocôndria para produzir proteínas para a síntese de ATP dentro dela. Então, quando você usa o álcool lesa proteínas dentro da mitocôndria, libera gama GT, destrói a mitocôndria sendo destruída, você perde mitocôndria neuronal. Quando você perde mitocôndria neuronal, você perde a capacidade de manter neurônio viável e de manter neurônio fortes e de manter neurônio com capacidade de plasticidade. Com isso, o álcool leva a uma coisa que muitos neurologistas já sabem e conhecem, a chamada demência alcoólica. Essa demência alcoólica é pela destruição mitocondrial. E aí essa destruição mitocondrial não permite com que as células tenham turnover de renovo de mitocôndria e nem de síntese de ATP para nutrir esse neurônio ao longo da sua existência. E aí vai ter uma degeneração. Para você entender, quando você vê uma árvore seca, você vai ver que tem os galhos finos e vai chegando próximo do tronco, os galhos vão engrossando. Só que essa árvore ela tem que ter turnover de renovo para que esse broto engrosse e gere outro broto e vai assim sucessivamente. A pessoa que faz uso de bebida alcoólica constantemente, esse broto perde essa capacidade.
essa característica e aí não consegue mais ter um turnover. Então a pessoa fala assim, não, mas eu tinha uma memória boa e vai perdendo a memória por causa do uso do álcool que provoca lesão mitocondrial e elevação da gama GT na corrente sanguínea. Então espero que você tenha aprendido. Marden, quais são os valores de referência? Depende da metodologia laboratorial usada por cada laboratório. Então, você vai olhar lá no seu exame qual o valor de referência que o laboratório colocou para que aquilo você compare se seu parâmetro está dentro ou não do parâmetro estabelecido pela metodologia realizada naquele laboratório, correto? Ah, mas qual laboratório que é de confiança? Deixa eu te falar com você. Laboratório e médico são duas instituições, instituições e pessoas que você tem que confiar. É necessário você chegar, se o seu exame deu elevado, chega no próprio laboratório e fala, esse exame aqui deu elevado, eu queria repetir. Com certeza o patologista, clínico, o farmacêutico, o biomédico, quem estiver te atendendo ali, vai estar repetindo e estar te mostrando o real valor daquele exame seu, correto? Espero que tenha te ajudado, é um prazer e estamos à sua disposição. E ajude a gente a divulgar esses vídeos aí no canal do Instituto de Pesquisa Rafar. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marden, estou aqui mais uma vez diretamente do Instituto de Pesquisa Rafar. Hoje eu vou estar falando sobre uma enzima muito importante, que é a gama-GT. O que significa gama-GT? É gama-glutamil-aminotransferase. O que isso faz? O que significa, Marden? Gama-GT aminotransferase. É uma enzima, como nós temos a ALT e a AST, aspartato aminotransferase e ALT alanina aminotransferase. São enzimas que têm como principal finalidade fazer a transaminação hepática. O que é a transaminação hepática? É a capacidade de transformar, adicionar grupamentos aminas e grupamentos de aminoácidos para a síntese de novas proteínas para exercer função metabólica e catabólica e anabólica no nosso corpo. Então, essas três enzimas hepáticas, gama-GT, ALT e AST, elas têm a função de transaminação. E quando eu falo, vou dar mais ênfase aqui na gama-GT, vou falar individualmente de várias outras enzimas também, e depois falo concomitantemente da função delas todas juntas. Mas eu vou focar aqui agora na gama-GT. A gama-GT ela está presente na sua maior concentração nos ductos biliares e nos canalículos hepáticos, ou seja, quando eu tenho lesões a nível de canalículos hepáticos e ductos biliares, eu vou ter maior aumento de gama-GT, mais do que de ALT e de AST. Então a gama-GT ela aumenta em problemas de colestase, obstrução da vesícula biliar, obstrução do ducto hepático, obstrução dos canalículos biliares e dos canalículos hepáticos. Por quê? Porque é onde está maior número de gama-GT. Onde a gama-GT, Marden, ela se localiza no fígado. No fígado, ela se origina, ela se localiza dentro dos lisossomos hepáticos e dos microssomos hepáticos. Por quê? Ela tem essa função de formar, são vesículas endógenas dentro do citoplasma, liberada pelo retículo endoplasmático liso e pelo complexo de Golgi dos canalículos biliares e das células hepáticas, com a finalidade de pegar as macroproteínas, separá-las e pegar os aminoácidos e formar novas proteínas, através de tirar aminas, grupamento aminas, e colocar grupamento aminas. Então, quando eu falo que a gama-GT ela tem função anabólica
catabólica e metabólica, ou seja, ela vai desfazer, ela vai fazer e ela vai transformar outras proteínas, desmontar proteínas para formar outras baseada na necessidade metabólica nossa para garantir uma função bioquímica dentro do nosso corpo. Só que para que serve a gama-GT laboratorialmente, patologicamente falando? Eu vou falar aqui na visão da patologia clínica. A gama-GT ela tem como valor preditivo clínico, juntamente com a fosfatase alcalina, para fazer análise de quê? Obstrução hepática, colestase, e junto com a gama-GT é necessário o clínico pedir a bilirrubina total em frações para saber se essa obstrução ela é pré-hepática, hepática e pós-hepática, correto? Baseado nisso, juntamente também com as enzimas ALT e AST. Essas três, gama-GT, ALT e AST, eu vou incluir mais uma, fosfatase alcalina, elas avaliam lesão hepática, correto? Lesão hepática e lesão dos ductos biliares e vesícula biliar. Então, quando você tem aumento de gama-GT, você tem que entender que está tendo uma lesão, correto? Está ocorrendo a lesão, porque o aumento dessa substância na corrente sanguínea está mostrando que teve destruição celular e isso caiu no plasma sanguíneo e o plasma, através da dosagem laboratorial, detecta a concentração de gama-GT elevada, que está mostrando lesão dos ductos biliares, da vesícula biliar, e no qual está aumentando a liberação da gama-GT na corrente sanguínea, juntamente com o ALT e com a AST, correto? E fosfatase alcalina também, que também está presente também nas mesmas localizações do que a gama-GT. A fosfatase alcalina, ela no adolescente e na criança, ela também está em grandes concentrações nos osteoblastos e nos osteoclastos, no qual também dão elevada, não porque está alta, mas é por causa da idade, mostrando uma atividade óssea metabólica exacerbada. Então, na hora que for avaliar aí, tem que ver se é a criança, se é adolescente, no caso da fosfatase alcalina. Agora, não é só necessário você analisar a lesão, o grau de lesão. Toda vez que você pedir gama-GT, fosfatase alcalina, ALT e ART, é necessário concomitantemente você também avaliar a função. Por quê? Quando está tendo lesão dos ductos biliares e lesões da vesícula biliar e dos canalículos biliares, o pâncreas e o fígado sofrem também, e a vesícula biliar. Então é necessário você avaliar lesão pancreática. Como que você vai avaliar a lesão pancreática? Lipase e amilase. E no fígado, ALT, AST e fosfatase alcalina. Para analisar a lesão, vou deixar bem claro, analisar a lesão, ou seja, perda celular. Quando perde células, você tem que entender que quando perde célula, perde função. Então aí você vai fazer análise também da função. Como que você avalia a função do fígado? Avaliando a função do fígado, você vai avaliar por essas dosagens. Albumina, dosagem de albumina, porque a albumina tem a função de controle hidroosmótico e de transporte no nosso corpo, juntamente com a hemácia, ou seja, a albumina transporta milhões de substâncias. E é quem transporta essa albumina? As hemácias. Através de quem? Da sua formação arquitetônica, bicôncava, e das suas proteínas de membrana chamadas glicoforinas, que aderem essa albumina e carrega isso para o corpo inteiro, correto? Outra coisa que você tem que dosar: tempo de protrombina e tempo de tromboplastina, que vai avaliar os fatores de coagulação, entre eles o fator 5, que cai tanto o tempo de protrombina com RNI e tempo de tromboplastina, vem junto ali, vai cair na veia comum, e o fator 5 é o melhor avaliador da função hepática, correto? Então esses dois exames que são usados como risco cirúrgico, aqui agora eles não vão ser usados como risco cirúrgico, eles vão ser usados para avaliar a função do fígado.
Além deles, Marden, qual outro? Bilirrubina total e frações, no qual, se você tiver maior elevação de bilirrubina indireta, você vai entender que está tendo obstrução e está tendo uma elevação de bilirrubina indireta, então está tendo um problema que está sendo antes do fígado, se aumentar a bilirrubina indireta. Mas se tiver aumento de bilirrubina indireta com bilirrubina direta, você vai entender que está tendo obstrução. Se está tendo obstrução, aí você pode imaginar e pensar numa colestase, numa pedra de vesícula biliar, com aumento de gama-GT, fosfatase alcalina, e isso aí está comprometendo. E aí, lógico que aí o problema começa a ser pré e hepático. Agora, quando, presta atenção, você tem bilirrubina direta, indireta normal e bilirrubina direta elevada com aumento de gama-GT e fosfatase alcalina, o problema é pós-hepático, ou seja, está passando pelo fígado, está conjugando, só que está parando a nível de canalículos biliares, ou seja, pode estar no pâncreas ou na vesícula biliar. E aí você entende que é uma colestase. E aí tem que ter uma intervenção cirúrgica, correto? Então, outra coisa, Márcia, o que eleva a gama-GT? Bebida alcoólica. Qual? Cerveja, uísque, conhaque, martini, várias bebidas de teor alcoólico extremamente elevado, vinho, promove o aumento da lesão das células dos canalículos biliares, porque elas são as primeiras, né, que chega o álcool ali para chegar no fígado para ser metabolizado, então elas são as primeiras que sofrem, você tem que entender isso, é como se fosse um sistema de canalização, chega por elas ali e aí elas são as primeiras a sofrer, então por isso que é usado a gama-GT para avaliação de bebida alcoólica. Isso é usado de forma na medicina trabalhista como para avaliar profissionais que dirigem cargas de alto teor de periculosidade e que transportam seres humanos, também crianças, para ver se a pessoa não está fazendo uso de bebida alcoólica na jornada de trabalho. Então é dosado também a gama-GT. Outra coisa, carbamazepina, feniltoína, barbitúricos, os AINES. O que são AINES? É anti-inflamatório, não esteroides. Esses medicamentos, eles destroem as células biliares e também liberam gama-GT para a corrente sanguínea, correto? Então está aí mais um momento, espero que você tenha aprendido aí e segue a gente aí no canal do Instituto de Pesquisa Rafar. Marden, eu tenho outra dúvida, qual é? Quanto tempo que eleva isso na corrente sanguínea? 24 horas. Em 24 horas do uso de bebida alcoólica ou uso de qualquer medicação dessa ou uma obstrução, ela já começa a elevar. Como já começa a elevar, o que acontece? Já consegue ser detectado. E após 3 horas, a depuração dessa elevação dessa gama-GT volta para o parâmetro normal. Ah, mas um pouquinho de bebida alcoólica não faz mal. Deixa eu falar para você. Conhecimento e álcool não combinam. Uai, como assim? Se você quer manter um padrão de inteligência, ou quer aprender mais, quer ter maior plasticidade neural e quer estar sempre aprendendo, o álcool não faz parte da sua dieta, porque o álcool é a molécula mais lesiva e teratogênica que tem, porque ele passa qualquer barreira. A maior barreira que nós temos é chamada barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? É a junção de células, de astrócitos e células da pia mater, que é a última membrana da meninge do nosso sistema nervoso central. Elas grudam igual minha mão está grudada aqui, ó, tá vendo? E não permite que passe nada a não ser por um processo inflamatório. Deixa eu te falar, o álcool passa isso aí de boa. O álcool é a molécula que tem um acesso livre e passa isso tranquilamente, sem esforço nenhum. Então ele lesa neurônio, ele lesa mitocôndria neuronal, ele lesa
lesão do mitocôndria neuronal e DNA neuronal, o que vai acontecer? Eu não falei aqui, a gama-GT também ela está presente em grandes concentrações também na mitocôndria para produzir proteínas para a síntese de ATP dentro dela. Então, quando você usa o álcool lesa proteínas dentro da mitocôndria, libera gama-GT, destrói a mitocôndria sendo destruída, você perde mitocôndria neuronal. Quando você perde mitocôndria neuronal, você perde a capacidade de manter neurônio viável e de manter neurônio fortes e de manter neurônio com capacidade de plasticidade. Com isso, o álcool leva a uma coisa que muitos neurologistas já sabem e conhecem, a chamada demência alcoólica. Essa demência alcoólica é pela destruição mitocondrial. E aí essa destruição mitocondrial não permite com que as células tenham turnover de renovo de mitocôndria e nem de síntese de ATP para nutrir esse neurônio ao longo da sua existência. E aí vai ter uma degeneração. Para você entender, quando você vê uma árvore seca, você vai ver que tem os galhos finos e vai chegando próximo do tronco, os galhos vão engrossando. Só que essa árvore ela tem que ter turnover de renovo para que esse broto engrosse e gere outro broto e vai assim sucessivamente. A pessoa que faz uso de bebida alcoólica constantemente, esse broto perde essa capacidade, essa característica e aí não consegue mais ter um turnover. Então a pessoa fala assim, não, mas eu tinha uma memória boa e vai perdendo a memória por causa do uso do álcool que provoca lesão mitocondrial e elevação da gama-GT na corrente sanguínea. Então espero que você tenha aprendido. Marden, quais são os valores de referência? Depende da metodologia laboratorial usada por cada laboratório. Então, você vai olhar lá no seu exame qual o valor de referência que o laboratório colocou para que aquilo você compare se seu parâmetro está dentro ou não do parâmetro estabelecido pela metodologia realizada naquele laboratório, correto? Ah, mas qual laboratório que é de confiança? Deixa eu te falar com você. O laboratório e médico são duas instituições, instituições e pessoas que você tem que confiar. É necessário você chegar, se o seu exame deu elevado, chega no próprio laboratório e fala, esse exame aqui deu elevado, eu queria repetir. Com certeza o patologista, clínico, o farmacêutico, o biomédico, quem estiver te atendendo ali, vai estar repetindo e estar te mostrando o real valor daquele exame seu, correto? Espero que tenha te ajudado, é um prazer e estamos à sua disposição. E ajude a gente a divulgar esses vídeos aí no canal do Instituto de Pesquisa Rafar. Um grande abraço.